Michele, é mãe da Rebeca e mãe do Samuel. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho. Aí, deu certo pelo da Rebeca. Tudo Tudo bom? bom, Já virou uma Michele? rotina isso já, né? Só entra pelo dela. Mas tá ótimo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu estou muito feliz de te receber aqui, de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Como eu estava dizendo, eu conheci você por meio de uma live, da live lá na Nath Afonso, que eu já acompanho há algum tempo, e gostei muito da sua história, apesar também de ter havido um contratempo no dia, mas eu achei muito bacana, porque, como eu estava dizendo, geralmente a gente fala muito do autismo na idade da infância, né? É verdade. E pouco na fase da adolescência, na fase adulta. E assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, muito obrigada, viu? Você. A nossa convidada é Michele Lima, ela é autista, mãe do Samuel, que também tem esse diagnóstico, e mãe da Rebeca, neurotípica, que emprestou o celular hoje. É Tá profissional, certo. Mara, esposa, pois não. é, um, é um prazer lhe conhecer assim, né? E assim, um pouco da minha história, assim, a gente já deu uma certa explanada lá em algumas lives, mas para quem não me conhece, eu sou autista, fui diagnosticada já na idade adulta, né? Através do diagnóstico do meu filho, que na época eu tinha 30 anos, e, Uhum, né, hoje eu tenho 39, são 9 anos de descoberta, né, de quem eu realmente era. E isso tudo se deu através do diagnóstico dele, né? uhum, E é muito interessante, Mara, eu estava sempre eu estava observando sobre isso. Todo esse período que eu fiquei com o diagnóstico e eu observava muito o que meu filho passava quando criança, né? Dos uhum, preconceitos de não chamar para festa, de as pessoas não entenderem, às vezes, o comportamento dele, que para as pessoas era inadequado, né? Mas que para ele estava dentro, né? uhum. Do normal, digamos assim. E eu via muito ele passando por isso. Eu comecei a aceitar, né, o meu diagnóstico há 3 anos atrás, quando meu filho me fez uma pergunta, né? Ele me Uhum. perguntou se o autista poderia casar e ter família, porque ele ouviu uma pessoa comentando que ele era bonito, mas que nenhuma menina ia querer casar com ele, nem a família ia querer, né? Hum. E ele me fez uma pergunta, fez essa pergunta. Ele era bem novinho, né? Vai fazer 18 anos agora, em Isso que setembro. eu ia perguntar. Ele Ele já vai é um fazer 18 rapaz. anos. Ontem eu acompanhei a live. Ele É, domina bem o assunto. Depois a gente vai convidá-lo. Mas o certo. diagnóstico dele veio com quantos anos, Michele? Então, eu consegui fechar o diagnóstico dele com 8 para 9 anos, mas assim, esse diagnóstico foi tardio por dois motivos. O Hum. primeiro fator foi a questão de que eu não via nada de diferente em Samuel para que eu procurasse um médico para sinalizar alguma coisa, porque na realidade todo o comportamento dele era eu, né? Então, Uhum. não achei necessário. Quando ele teve uma poda neural, que foi com 7 anos de idade, que ele desaprendeu a falar, falar não, desculpa, perdão, a ler e a escrever, porque a fala dele nunca foi prejudicada. Uhum. Ele teve essa poda e desaprendeu tudo. Não foi, não, assim, como se nunca tivesse sido alfabetizado nem nada. E olha que ele começou a ler e escrever com 3 anos. Uhum. Ele teve E daí, hiperlexia também, que a gente chama, né? De hiperlexia, que é essa questão de ler um pouquinho mais cedo. certo. E aí, eu também não me assustou essa questão de ler cedo, porque eu também li muito cedo, né? Então fica aquele negócio, a mãe leu muito cedo, o pai fez não sei o que, andou cedo. Então a gente faz essa comparação com o filho da gente, né? Então, para Uhum. mim, nada de diferente. Ok, fomos ao médico por causa da poda neural, por ele ter tido isso. Só que a gente não sabia que se chamava poda neural, nem que Uhum. existia autismo, e nada disso. Eu não tinha nenhum tipo de informação sobre também. Não via nada que eu pudesse ter curiosidade de pesquisar.
Aham. O que Você que foi em busca aconteceu? da perda mesmo, da parte de leitura escrita. Isso é que te chamou a Isso, atenção. isso. Uhum. Isso. Porque a reclusão, a questão de não querer fazer certas coisas, eu também era assim, então, ele é mais reservado e tudo. E a questão de andar em círculo com o pau, não era algo que me chamava atenção, porque eu também, quando era criança, mexia com o pau de alguma forma, mas não como ele. Então, assim, eu não tinha o que ter dúvida. Se não fosse a poda, eu acho que teria sido difícil eu procurar um diagnóstico, porque não via nada de diferente. Os professores Você também se não sinalizavam identificava nada. nele, né? Com ele. Exatamente, Mara. O que que acontece? Os professores também não viam nada de diferente. Eles falavam assim, não, ele é muito inteligente, então não tem o que eu... Sabe, bom, se tá bom, tá bom. O que que Aham. aconteceu? Depois dessa poda, ele teve essa regressão. Só que essa poda foi interessante, Mara. Eu estava ouvindo outro dia a Larissa, né, Monguzi falando a respeito, até hoje Nath também falou na live dela, a respeito de poda neural, que a filha de Suzana passou, a filha, a filha de Nath, pelo que eu ouvi, passou também, se eu não entendi errado. Aham. Que Samuel, eu não sei se do pessoal como é que foi, mas Samuel ele teve uma convulsão primeiro, Hum. por conta de uma brincadeira, né? Assim, eu vou falar do autismo adulto, mas vou dar essa pincelada. O que que Sim. aconteceu? O Samuel ele não conseguia construir uma história da sequência. Aham. Tipo assim, eu caí, levantei, bati aqui, ele não conseguia construir esse tipo de história para contar. Aham. E o menino tinha batido nele e ele revidou o menino, mas não foi assim um revidar mesmo agressivo, não. Foi só um reflexo. O menino empurrou e Uhum. ele fez assim com a mão. Como ele era maior do que o menino caiu. Aham. E aí ele foi levado para a secretaria e a diretora perguntando o que que aconteceu. E ele fragmentava a história. Aí o que que as pessoas dizem? Está fragmentando porque está mentindo, né? Não está sabendo Aham. contar a Aham. história. E depois dessa coisa que aconteceu na secretaria, mais ou menos umas 2 a 3 horas depois, ele fez uma convulsão, Aham. coisa que ele nunca tinha feito. Levei para o hospital e tudo. E os médicos falaram, ó, tem que observar, porque toda convulsão às vezes fica uma sequela, fica alguma Aham. coisa. Aí o médico até falou a respeito dessa poda neural, mas para mim era algo que qualquer pessoa, né, poderia passar, não fiz ligação alguma com outros tipos de diagnóstico. Aham. Fomos para casa, percebi que vinha os trabalhinhos de escola, ele já não reconhecia mais as vogais, não reconhecia as palavras, já não escrevia mais o nome dele, já não fazia mais nada. Aham. Aí foi que as pessoas começaram a sinalizar que tinha alguma coisa de diferente, que Sim. precisava procurar. Daí veio o exame neuropsicológico, que fechou o diagnóstico, né? Que na época ele foi diagnosticado com autismo e deficiência intelectual junto. Ah. Só que ficava um conflito muito grande entre eles, porque o Samuel falava muito bem. Aham. E ele foi tratando como deficiência intelectual com autismo. Só que antes desse tratamento começar, que nós fomos para um setor que tinha esse tratamento, quando eu cheguei, primeira coisa que a neurologista, o psiquiatra e a equipe falou quando viu o meu comportamento, porque assim, quando eu chego nos lugares, eu procuro Ah. logo se importa para sair, se não tem, eu fico andando no local, entendeu? Aham. E aí, eles, na hora, falaram assim: ela é diferente, porque nenhuma mãe fez isso, né? Aham. Isso. Interessante, né, Mara, isso. Aham. Porque a gente vê muito isso nas crianças com autismo, a questão de explorar o local, né? Isso. Um comportamento que realmente chamou a atenção. Mas aí, nesse Sim, momento, eles estavam com foco no Samuel, mas sim, já sim. observaram você também. Mas Foi o eles te primeiro dia. questionaram. Não, no primeiro dia que eu cheguei, esse foi o primeiro dia. Aham. Tinha uma antessala e tinha uma sala. Aham. E eu falo que às vezes eu não tenho muito filtro, né? Aí eu saí entrando para olhar se tinha alguma porta para sair, porque eu não queria entrar se não tivesse uma porta. Aí o terapeuta falou assim: Você é mãe de Samuel? Eu falei assim: Sou. E eu assim, esticando para olhar se tinha janela, Procurando. se tinha porta, olhando os negócios. E olhar, e tentava olhar, e o que que aconteceu? Eles falaram assim: tudo bem, vamos conversar sobre ele, mas vamos fazer ter um papo, né?
Aí Aham, sentamos ali, aquela junta ali, né, de profissionais, e eu vi um olhando para o outro assim, né, e meio que sinalizando que alguma coisa. Aí o pessoal foi saindo, ficou só a psiquiatra e um neurologista. E eles aham, falaram assim, Michele, para começar o tratamento do seu filho, eu preciso fazer uma investigação na família. Em aham, você, no seu esposo, na sua filha, né? Preciso conversar com a sua mãe. Aí eu, com a minha mãe? Aí ele com a sua mãe. Você tem pai? Eu falei, não, meu pai é falecido. Resumo, ele deu uma aham, vasculhada. Tem algum amigo íntimo que pudesse vir aqui? Eu falei, mas um amigo? Não entendi nada, mas tá bom, né? Para ajudar. Aí aham, levei. E nada de Samuel fazer tratamento assim, que eu vi, eu achava que tratamento era outra coisa, né? aham, Então, eles levavam ele para uma sala que tinha um grupo de, no caso com ele, quatro, que faziam terapia em dupla, né? Depois eu soube que eram autistas que estavam no começo do diagnóstico, né? aham, E que eles estavam trabalhando essa questão de reverter a poda neural. aham, Mas tudo bem. E eu ficava lá embaixo na sala que eu tinha visto que era de atendimento. Eu falei assim, mas não vai acabar isso não? aham. E foi por 4, 5 meses esse Olha, acompanhamento, aham, né? demorou Minha muito. mãe foi. E sem diagnóstico ainda. Isso, só que assim, eles estavam fazendo o laudo. Aham, Eles estavam trabalhando o diagnóstico. Por que ela me falou, a médica? Fazer um diagnóstico no indivíduo adulto é muito mais complicado porque ele já está, ela usou até um termo assim, está camuflado, né? Ele já aprendeu algumas coisas, né? Então, ele aprendeu a se esquivar de algumas é, situações. porque o Então, adulto tem estratégias, né? isso aí. Essa é a palavra muito boa. Estratégias sociais que ele utiliza justamente para se adaptar ao Certo. máximo que ele conseguir, né? Verdade, verdade. E o que aconteceu? Aí foi fazendo, só que ninguém me contava o que acontecia lá. E aí, o que se perguntaram? Não, relativo aí às coisas que tá se ajeitando aí, tá bom. Aí, quando foi no quinto mês, eles me chamaram, né? Chamaram meu esposo e falaram: olha, você também é autista, não usava esse termo, né? Espectro, usava autismo, né? Você também é Asper, como seu filho e tudo. Só que você, assim, foi se adequando, né? Com o Aham. decorrer dos anos. Aí eu falei: não, eu acho que tem alguma coisa errada. E ele falou que não. Eu vou lhe explicar. Aí começou a explicar. Aí começou a clarear as coisas. Eu falei assim, então isso que eu fazia era isso? Ele falou assim, é. Aquela questão de não querer trocar de sala de aula, a questão do cheiro das pessoas, de mamãe falar assim, cumprimenta fulano e o toque me incomodar, aquela coisa toda. E eu só queria abraçar quando eu queria, só tocar quando eu queria, né? E o que aconteceu? Eu me lembro bem que ela começou a me dar respostas de uma vida inteira. Que Oh, eu achava que eu era só estranha, né? mas Você você, é isso que eu ia estranha. te perguntar, Michelle, só um pouquinho te interrompendo. Sim, Você se achava diferente ou não? achava. Antes desse diagnóstico, Sim. como assim você se via no meio das pessoas, nas suas interações? Por exemplo, eu vejo aqui, né? Você é profissional, então você foi estudante, você é profissional, você casou. Há quantos anos você é casada? 19. Então, 19 anos casada. Você, antes do diagnóstico, você se via como uma pessoa diferente em algum sentido? Sim, Mara, eu via. Por quê? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito, como é que eu posso dizer assim, muito cheia de regras, né? Aham, Então, ela falava assim: você vai ficar aqui e só vai sair daqui se quando eu te tirar do castigo. aham, Qualquer criança vai fazer o quê? Vai sair, aham, né? Eu não, eu me urinava ali, eu ficava ali e não saía. uhum. Ok, Obedecia. isso. Aquilo ali era ao pé da letra. Aham, Depois, mamãe percebeu que eu não conseguia brincar com as outras crianças. ah, Só que eles achavam que era depressão infantil. Eu não brincava com as outras crianças, eu não conseguia brincar. Eu brincava com pau e com pedra, também não conseguia
com outros brinquedos. Uhum. Eu não conseguia. E aí mamãe teve a brilhante ideia de providenciar um irmão, uma irmã, né? Para ver se melhorava. Sim. Só que aí mamãe ficou muito surpresa, porque eu não tinha empatia nenhuma pela criança. Olha, e a diferença de idade muito grande, não? Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 Aham. É, quando nasceu. já era Isso, para ter entendimento, para se aproximar, para brincar sim, com o neném, né? sim. E o que que acontecia? A mamãe começou a perceber isso, mas até aí achou que era ciúme, né? Porque um outro bebê na casa. Só que daí eu não conseguia identificar, né, nas pessoas a referência. Mamãe achava que eu tinha problema de vista, me levou para o oftalmologista. Aham. Porque se eu visse você hoje, né? E eu ficasse uns 3, 4 dias sem te ver, se você se aproximasse de mim, eu não reconhecia seu rosto ficava turvo para mim. Olha. E aí me levou no hospital, e o médico falou assim: tem problema de vista? Não. Aham. Aí a mamãe falou, mas ela não reconhece as pessoas, ela diz que está embaçado o rosto da pessoa, né? Aí o médico falou assim: olha, eu não sei o que que é, mas problema de vista não é. Resumo, foi passando o tempo e eu fui chegando já para a mocinha, né? 10, 11 anos. E eu não conseguia ter amizade em grupo, tinha dificuldades na escola. Por exemplo, se a aula não tem aula sábado e domingo, eu tinha que ficar na porta da escola sábado e domingo. Eu não tinha essa flexibilidade. Eu tinha muita inflexibilidade. Eu não compreendia as brincadeiras, as coisas que as pessoas faziam, né? Aham. Os colegas já começavam a excluir das festas porque eu não aguentava ficar muito tempo. E como eu tinha ido de carona, eu queria voltar. Porque o barulho me incomodava, o som me incomodava. E quando eu insistia em ficar, porque para agradar a eles, quando eu chegava em casa, eu tinha crise, eu batia no rosto, eu me arranhava, Aham. né? Só que até aí todo mundo achava que isso era um tipo, era uma forma de depressão, né? Eu Entendi. tomei muitos remédios, mas não resolvia. Aham. Com o decorrer de um tempo, eu comecei a perceber que meus relacionamentos afetivos eu não conseguia manter eles. Eu conseguia arrumar um namorado, Aham. mas assim que eu começava a perder o filtro, eles já não queriam mais namorar. É, Quando você porque fala só já perder filtro, seria tipo assim, falar o que vinha na sua cabeça. Seria isso. isso. Por exemplo, eu fui na casa da mãe de um namoradinho. Ah, A comida tá ruim. aí Você você vai falar fala. que a comida tá ruim? Aí eu Entendi. não, a comida tá horrível. Aham, eu sei. Entendeu? E aí perdia, e a frustração. Porque é interessante, Mara, é que uma vez eu ouvi uma pessoa comentando que tem autista que força uma crise pela adrenalina. Jamais. Olha. A dor da crise é tão grande depois, a tristeza é tão grande, que não tem como você querer viver aquilo, Aham. né? Foi passando os tempos, eu fui cada vez mais tendo menos amizade, o convívio em família foi ficando cada vez, né, mais difícil. E foi passando, só que eu achava assim, eu sou estranha mesmo, né? Na escola eu não conseguia aprender do jeito que os professores faziam. Eu sempre fazia no meu caderno, o que que eu fazia? Naquela época eu não tinha esse negócio de printar, né? Então eu Aham. levava uma câmera, tirava a foto da matéria e revelava na Kodak, né? Para poder Olha, botar no bem. caderno Aham, legal. para botar no caderno. Só que, um colégio que eu fui estudar, ele não aceitou. Só que eu sabia escrever bem tudo. Só que aquela quantidade de estímulo me deixava muito, muito estressada. Aham. Você precisava reorganizar isso de uma maneira mais calma, mais tranquila. Isso daí. E eu tenho muita dificuldade com o sono. Eu durmo 3, 4 horas por noite. Então, na parte da manhã, eu estou sempre mais exausta, mais desgastada. Então, estudar na parte da manhã também não dava certo. Aham. E aí me botaram para tarde, mas havia a questão que a sala de aula era recém-limpa, então o cheiro me incomodava muito, e aí eu acabei reprovando também por causa dessas Nossa. coisas, Mara. Enfim, eu fui vendo que tinha alguma coisa diferente, mas Sim. eu me conformei com aquilo dali, Aham. né? Tá joia. E aí, então.
O diagnóstico foi libertador. Vamos voltar agora para o diagnóstico. Sim, Você por que tinha que é mais ou menos 30 anos, né? 30 anos? Então, o que que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu sou protestante, né? Uhum. E desde que, quando assim, foi voltando um pouco no meu casamento, o meu esposo, a gente casou com 6 meses porque ele sentia que os intervalos longos me faziam esquecer dele. Olha, então ele é apaixonadíssimo por você. Eu creio que É, sim, para aguentar isso. apaixonadíssimo. Vamos casar logo. Aí ele falou, vamos casar porque fica com o tempo, porque eu morava no Rio de Janeiro, num lugar, e ele morava na região serrana do Rio. E daí Uhum. não dava para se ver muito. Quando eu ia vê-lo, eu já não tinha mais empatia por ele, entendeu? Eu o Olha, amava, mas não tinha tinha que empatia. recomeçar, né? Assim, Isso a aí, isso. interação, o relacionamento. E sempre era um recomeço. Aí ele falou: Exatamente. Aí, deixa eu casar logo com essa morena, porque aí a gente fica juntinho, não vai ter eu problema. acho que pensou, né? O que que É. aconteceu? Casamos, aí, minha filha, quando eu troquei de casa, normalmente, né? Não Aham. fui morar com minha mãe, fui morar na minha casa. Aí eu comecei a passar muito mal. Eu Ah, desmaiava, né? olha. Eu tinha muita crise nervosa, eu batia no rosto. E ele, assim, desesperado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E pediu minha mãe para vir e não resolvia. E por final já não tinha mais empatia pela minha mãe, porque já não havia muito tempo, nem Aham. pela minha mãe eu tinha mais. E aí Olha. eu comecei a fazer um tratamento psicológico, onde também ninguém disse que tinha nada. Só Aham. quando eu engravidei de Samuel, foi uma gravidez que eu quis muito, eu desejei muito. Todo o período da gestação, até a barriga, assim, ficar realmente de um tamanho bom, eu tive muita dificuldade de me acostumar com a mudança do corpo. Tive muitas dificuldades com isso. O que que Justamente aconteceu? porque você é muito rígida ali, você Isso, tinha exatamente. dificuldades de coisas novas, né? Vamos dizer assim. E o corpo Exatamente. de uma mãe é complicado, porque É é uma uma mudança mudança muito grande, né? muito É uma grande. mudança. Uhum, E quando eu pedi a Deus Samuel, né, que eu queria muito, ele sempre dizia para mim, em sonho, dizia que quando ele nascesse, eu ia descobrir quem eu era. Mas até aí eu pensei que fosse assim, aquela questão quando estava me dando bem com a barriga, né? uhum, Não tinha aquela coisa que as mães geralmente têm, eu tirei foto no último mês, né? Eu não queria nem ver muito o corpo assim. uhum, Se é que me entende, o que que aconteceu? Então, quando ele recebeu o diagnóstico e eu recebi o meu através dele, uhum. assim, é como se eu tivesse nascido de novo. Eu falo que foi o recomeço, assim, tem gente que fala assim, eu descobri o autismo, é o fim. Não, não é o fim. É o Isso. começo, é a oportunidade que você tem de viver. Mas nem tudo é romantismo. Nem Uhum, tudo é tão feliz assim, né? Por uhum. quê? Porque nós somos felizes por ser autista. Se eu tivesse que escolher hoje, Michele, se você tivesse que escolher, você falaria para Deus assim: eu não queria ser autista, não. Porque me fez ver melhor as coisas. Quem eu sou, o jeito que eu sou, eu vejo que eu sou uma pessoa melhor. Assim, eu digo melhor depois que eu descobri quem eu realmente era, entendeu? As coisas fecharam, né, para mim. Isso que eu E queria que você contasse um pouco, Michele, porque as pessoas às vezes ficam receiosas de ir em busca do diagnóstico, mas eu ouço muitas pessoas dizendo que o diagnóstico é libertador. E é justamente isso que você está falando agora. É como se o diagnóstico fosse um recomeço, né? Exatamente. Só que o que acontece, Mara? A gente não pode deixar de falar que há o luto, né? A gente precisa sair do luto. Por exemplo, eu imaginava uma pessoa. Então, eu fiquei quantos anos aí sem aceitar quem eu era de alguma forma? Porque quando você esconde o seu laudo, quando você não aceita o diagnóstico, você está fazendo o quê? Você está sofrendo, Uhum. né? Você Você não quer. se aceita ainda. Sim, você enterrou uma pessoa que a sociedade queria ali, a dita perfeita, digamos assim, né? Uhum. Então,
Eu digo assim, no momento em que eu abri aquela porta daquele guarda-roupa, eu peguei o meu laudo, mostrei pro meu filho e comecei a falar para todo mundo que eu era autista mesmo, que eu não tinha vergonha daquilo, eu fiz assim, tipo assim, Tirou um chega. peso. Exatamente. Foi fácil? Não foi, não. Não foi, não, sabe por quê? Quando você recebe, quando você vê uma criança, quando as pessoas veem uma criança com autismo, tem duas vertentes. Umas pessoas vão falar, ah, coitadinho, ah, ele é autista, que pena, né? Outros vão dizer, que criança mal educada, que criança sem limite, que criança, né? Só que os autistas vão crescer. Eles vão ser adolescentes, eles vão ser jovens, eles vão ser adultos. Nós não sabemos se eles vão fazer opção de casar ou não, mas os que fizerem, que vão ter filhos. Assim, é tanto preconceito que tem, tanto com a criança quanto com o adulto. Uhum, Só que parece que as pessoas esquecem que o autista cresceu, uhum, mas com ele continuou os aspectos. sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro de uma ocasião que eu fui ao banco fazer uma aquisição de um imóvel e eu cheguei para o gerente e falei, se o senhor não usar uma linguagem mais clara comigo, né, Eu não eu não vou entendo. conseguir compreender. Uhum. E se você puder agendar um horário também para mim, que a agência esteja menos cheia, porque eu sou uma pessoa que eu sou autista. E ele virou para mim e falou assim: ah, se você é autista, você é incapaz, você não pode adquirir Imóvel. um imóvel aqui. Eu falei, como é que é? Eu queria uma carta de crédito, né? Aí Uhum. eu falei, como é que é? Ele falou assim, não pode, né? Porque você é incapaz. Olha. E Então, aí? assim, foi uma grande humilhação, porque ele falou isso levantando da mesa. Uhum. Fechando Mas as eu falei assim, portas. exatamente, mas eu não desisti e sempre tem alguém do bem, né? Ah, Sempre tem aquela pessoa que vai te o anjo amparar. da Se eu guarda. não, isso, se eu não falasse para uma amiga, olha, aconteceu isso comigo, ela não teria ido lá comigo lá, porque ela não ia saber. Então a gente tem que falar. Aham, Tem que aham. falar, eu quero ajuda. Me ajuda. E ela foi lá comigo e botou ele no lugar dele, como diz a história. Eu fiz o processo. Só que o que acontece? Não é só isso. A dificuldade, por exemplo, tem autistas adultos. Eu, por exemplo, tenho essa situação. Já ouvi pessoas chegarem para mim e dizer assim: ah, você é maluca e autista. Olha. Por quê? Ah, porque você inverte as coisas, as ordens que você faz das coisas. Então, as pessoas são agressivas, uma comunicação Aham, violenta. é. E eu Entendeu, falo Mara? que a gente precisa trabalhar, Michele, informando também. As pessoas, elas, por ignorarem mesmo, por não conhecerem, às vezes elas têm um preconceito. Eu vejo as pessoas. É aquilo que você falou, mas que o próprio Samuel perguntou: será que eu vou casar? Será que eu vou ter uma profissão? Será que. E as pessoas têm esse desconhecimento. Claro, ninguém sabe também do futuro, nem eu não sei do meu, ninguém sabe. Mas Certo. é esse desconhecimento que eu falo do respeito ao outro, da maneira diferente do outro pensar. E eu não estou nem falando de autismo, eu estou falando De de um todo, né? pessoas diferentes mesmo. Às vezes eu tenho dificuldades para entender uma coisa, eu preciso que você explique mais uma vez, de uma outra forma. E todos nós Exatamente. temos as nossas dificuldades, os nossos desafios também, né? Eu ontem, até assim, a gente tem nossos filhos, né? Eu tenho o Samuel, que tem autismo, a Rebeca não tem. Mas interessante que ontem Samuel falou sobre inteligências múltiplas, Sim, né? eu De assisti. você, de você identificar a inteligência múltipla para poder ensinar a criança. Aí eu fiz assim uma volta no tempo. Assim foi interessante que eu já tinha falado isso tantas vezes, mas na live parece que eu estava de fora assim. E eu fiquei pensando assim, porque eu fiz técnico em contabilidade, mas eu fiz para cumprir um desejo da minha mãe, mas eu não era feliz com aquilo porque me incomodava muito, não era algo que eu gostava, matemática, não era boa Ah, nisso. E eu sempre fui muito boa em arte. Eu pintava nas dobras do papelão, eu fazia, né, pinturas ali, fazia artesanato. Então, a minha habilidade, né, a minha inteligência, ela estava ali na parte artística, né? aham.
Só que quando eu cheguei, né, numa determinada idade, que eu escolhi ser uma designer de unha, todo mundo criticou. Não, como se fosse menos, mas que todo mundo. Aham, Só que, para mim, eu estou o quê? Usando a minha inteligência, que é a questão de arte, os desenhos que eu faço na unha, eu esculpi, né? aham. E eu estou super, hiper focada na questão das unhas. Então, eu faço o quê? Eu estudo a química do esmalte, a química da acetona. Então, o que ele falou, através da sua, quando você identificou a sua inteligência múltipla, você vai conseguir evoluir ali naquilo dali. E com Então, certeza você é mais feliz hoje. com certeza, com certeza. As pessoas têm que parar de achar assim, ah, porque ele é autista ou porque ele é superdotado, ele tem que ser um doutor, ele tem que ser. Não, ele pode ser um entregador, mas se ele Ele é pode ser feliz o que fazendo ele aquilo ali, quiser né? ser, o que ele tiver vontade de ser, né? Exatamente. Então, e aí a minha pergunta, até a pergunta de uma outra pessoa também, como é o diagnóstico de uma. A Stephanie está perguntando como é o diagnóstico de um autista adulto. Aí vai muito por aí, né, Michele? Perguntando para as Então, pessoas próximas, não é? quem fez no caso, lá onde eu fiz, foi na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, eles fizeram a opção, né, de não fazer o teste só comigo. Aham. Porque eles tiveram medo de eu burlar o teste, né, de alguma forma. Isso. Porque é aquilo que a Aí, gente já falou, as pessoas mais maduras, os adolescentes, os jovens, os adultos, eles têm as estratégias de sobrevivência, que eu chamo. Ou seja, como eu vou lidar com esse mundo aqui, com essas pessoas, com esses ambientes. Então, eu começo a perceber, nesse ambiente eu tenho que me comportar assim, nesse ambiente assim, eu começo a imitar as pessoas para poder sem ser querer interromper, aceita. mas já te interrompendo, eu lembrei de Uhum, Samuel. Samuel fez uma atualização de laudo agora, tem mais ou menos uns 8, 9 meses, porque ele foi diagnosticado com deficiência intelectual e com autismo. Hoje ele está com altas habilidades e superdotação. E aí uhum, ela foi fazer o teste com ele. Foi a mesma médica que tinha feito antes, que foi uma neuropsicóloga. E ela falou que foi muito engraçado uma questão que entra no que você falou aí. Ela perguntou para ele assim, Samuel, se você chega em uma festa, há várias pessoas que você gosta muito, mas ao fundo tem uma mesa, um banquete com muitas coisas que você gosta. O que você faz? Cumprimenta as pessoas e adentra a festa? Ou uhum. você arruma um jeito de passar por ela sem falar com ela e ir direto à mesa? Sabe o que ele respondeu para ela? Você quer que eu faça o que a sociedade quer ou Ou o que 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 eu eu quero. faria? É isso mesmo. E Então, quer dizer, ele E poderia a ter gente burlado o sempre teste está ali. pensando nisso, Michelle. E não são só os autistas, não. Nós, o tempo todo, a gente faz isso. Conforme o ambiente que eu estou, eu uso um tipo de roupa, eu me comporto de um jeito. Por exemplo, se eu estou com a minha família, com pessoas mais íntimas, eu posso ser mais natural. Mas se eu vou para um Verdade. ambiente que eu não conheço muito as pessoas, ou numa entrevista de emprego, ou como você está falando, uma entrevista com um médico, aí eu já tenho que ficar usando É, estratégias. sim. Então, o laudo se dá assim: você vai procurar um neuropsicólogo, né? Ele vai fazer um teste neuropsicológico, que é opcional dele, querer falar com a família ou não. Cada um tem uma metodologia de aplicar, Uhum, né? O teste. No meu teste, eu tenho déficit de atenção, né? Junto. E no meu teste teve alguns momentos, como eu tenho uma memória fotográfica também, no meu teste teve umas questões que eu estava burlando, né? Aí ela foi e falou assim: não, vamos voltar aqui, porque ela percebeu que eu estava, né? Por que, que eu tô falando isso? E hoje, aí o que acontece? Como eu fiquei deixando esse laudo para lá e para cá, não dei muita atenção, eu precisei dele porque tem a identidade nova agora toda, e eu achei muito interessante usar, né? E uhum, eu não tinha mais o laudo, eu perdi, me mudei, perdi. Aí fui fazer um outro laudo para poder ter ele, né? E quando eu uhum. fui fazer, foi com uma outra médica, né? Ela riu, ela falou assim: interessante, né? Se eu fosse avaliar 100% o que você está respondendo, eu não colocaria autismo, mas eu sei que você está me enganando.
Porque tinha umas questões lá que eu não tinha feito no teste anterior. E o que ela fazia? Ela riscava, né? Os Aham, negócios, eu tinha que olhar. Depois eu tinha que repetir. Aí o que eu fazia? Eu fazia memória fotográfica, entendi. entendeu? Aí ela falou assim: eu vou É, nesse refazer o teste caso, porque você tá. isso, e nesse Oi? caso, uma médica experiente, neuropsicóloga. Sim, sim, experiente, com Porque se bagagem. não for experiente, a gente deixa passar também, né? Deixa. Aí o que aconteceu? Ela foi e falou assim: não, realmente. Ela falou: Michele, hoje você é uma pessoa autista, sim, só que você tá tão leve que existem momentos que você parece que sai, mas não sai, porque não sai nunca. Porque o que acontece? Você é aquilo dali, você não tem como sair porque você é, Uhum. né? Então o que acontece? Às vezes eu tô no moderado, quando eu me autoagrido, essas coisas todas. Ela falou pra mim: isso você entra no moderado, Uhum. entendeu? Você E ainda tem esses momentos de autoagressão ou não tem mais, eu ou tenho, diminuindo? Quando é muito eu tenho. angustiante. É porque geralmente esses momentos de autoagressão hoje não são mais pela incompreensão, são por pressão social. Quando as pessoas pressionam, tipo assim, eu vou num local, as pessoas querem que eu me comporte daquele jeito, né? Uhum. E eu já vou para ali com medo porque querem que eu me comporte daquele jeito. Aí Uhum. ali eu posso ter uma crise, sim. E aí você também gasta muita energia, porque você tem que ficar se controlando o tempo todo para poder se comportar como a sociedade quer, para dar a resposta Sim. ideal para a sociedade, né? Sim. E aí Ainda tem eu aquelas acredito questões que as pessoas que acham que o gasta autismo muita leve não é energia, né? autismo, né? Você gasta muita energia. E aí, quando você se autoagride, ou tem gente que corre, eu conheço uma autista que ela corre no corredor da casa dela mesmo 1000 vezes, vai. Por quê? Porque ela diz que é como se ela tivesse cheia de Se energia regula de alguma forma. e tivesse que soltar um pouco essa energia, né? E depois da crise, na minha opinião, depois da crise é que é o pior, que você dá por conta que você fez uma crise, que você. É como a sensação que assim, poxa, de novo, eu não consegui, né? É uma dor muito grande. E você, às vezes, o que eu não faço mais, tá, Mara? Me esconder. Eu não faço mais. Se Uhum. quiser me aceitar, tem que ser do jeito que eu sou. Eu não vou mais me penalizar, né? Me mutilar como ser humano para seguir um padrão, entendeu? Aham, isso mesmo. E como é a relação em casa? Vocês são quatro, né? Só para o pessoal Isso. saber. É a Michele, o esposo, como é o nome? Antônio. O Antônio, apaixonado, o Samuel e a Rebeca. E como é essa relação Certo. assim no dia a dia, esse suporte, porque eu imagino que eles devam te dar um suporte e você também deve dar um suporte para o Samuel, que deve ter esses momentos também. Como é? O Samuel, ele faz pouquíssimas crises, né? Porque ele consegue se regular com melhor, né? Ele tem uma Aham, forma de se regular e as crises dele nunca foi de se autoagredir, né? Sempre são aham. emocionais, ele fica muito angustiado e triste. A Rebeca, tanto mediadora do irmão quanto minha, né? Tá sempre. Eu tô conversando com alguém assim, eu tô hiper focada naquilo, eu não quero parar de falar. Manda mensagem no WhatsApp. Mãe, dá um Oh, tempinho, a tá Rebeca tem demais. quantos anos? Tem 15. 15. Que legal. 15 e Aí ela 18. fala. Tá um rapaz e moça. Ela vai fazer 16 agora, né? Ele faz 18 em setembro. E aí ela dá aquelas dicas. O meu esposo, assim, aprendeu a falar menos em abstrato para mim, porque ele tinha muito hábito de falar em abstrato, mas aí ele foi se adequando. Quando ele vê que alguma coisa vai me sobrecarregar, que eu não estou percebendo, ele já sinaliza, já ajuda. Assim, eu falo que é a base mesmo, né? Não há Isso. cobrança, há aquele apoio. E mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa errada, está passando do limite, não há como é que fala, aquele ensinamento de forma dolorosa, Ele né? tem um jeito Então, de falar com você.
Exatamente. Às É, vezes, assim, eu fico assim, tô entendendo. Ele fala, tá entendendo nada, deixa eu te explicar de novo. Aí ele explica, eu realmente não tô entendendo. porque eu vejo, e assim, é até bacana a gente falar que tem muitas famílias nos assistindo, que a gente precisa realmente desse apoio da família, dos pais, dos filhos, das pessoas que estão próximas a gente, porque a gente sinaliza e eles começam a conhecer e eles dão esse anteparo. E, por exemplo, Sim, eles previnem uma situação para que ela não ocorra, assim, para que não chegue num momento mais difícil. Então, se eles com puderem certeza. prevenir, eles previnem. E se chegar a acontecer, eles estão ali tranquilos para nos Para acolher dar o também, suporte. né? Isso, muito Por exemplo, bacana. de 2 em 2 anos, eu vou visitar a família do meu esposo na Paraíba. E é muito difícil. 2 anos já perdi a referência visual de todo mundo, Ah, né? Então, quando chega lá, os primeiros dias eu mantenho o padrão de educação, mas aquela. Tem até a sobrinha do meu marido tá aí na live. Eu mantenho ali aquela educação, mas eu não tô sentindo aquela saudade das pessoas, eu não tô, entendeu? Aí o Samuel até brinca comigo, ele fala assim, mãe, quantos dias a gente vai demorar, hein? Pra entrar no jeito, hein? Aí eu falo, a gente vai demorar um cadinho, né? Aí depois dos 4, tanto que eu nunca compro 7 dias de viagem. Se eu comprar, não vou curtir nada com as pessoas, porque eu não vou ter referência visual dela, nem eu nem ele. Então a gente compra o geralmente 15 Samuel dias, por também quê? funciona 5 dias assim. é o Isso que eu período ia de perguntar. adaptação Aham. e os outros 10 dias é para curtir mesmo. Isso. E o Samuel funciona assim também. Ele tem essa questão do distanciamento. Se tiver um distanciamento físico, ele também consegue, vamos dizer assim, não é apagar, mas diminuir essa memória visual Sim, das pessoas, né? Pois é eu muito tenho muito isso. interessante isso. E você falando, eu estou me lembrando, por exemplo, dos meus alunos, dos meus pacientes. Eu sou psicopedagoga e eu tenho alguns que são Sim, autistas. Então, mesmo que a gente não esteja em contato, viu, professores? Filma, passa um filmezinho seu para o seu aluno, para o seu paciente, para ele não esquecer de você, né? não, Porque a gente já tem exatamente. aí quase Porque nas 3 meses. férias, quando volta, né? Pois é. E a gente já tem aí um tempinho longe desses meninos. É, Deixa eu te perguntar uma coisa, Michele. O seu relacionamento com o Samuel. Você disse que há 3 anos é que você se aceita, que você tirou o diagnóstico da gaveta, justamente por conta do Samuel, por toda esse questionamento dele, e aí você se mostrou, não, você é capaz, ó, eu tô aqui, né? Então, a partir desse momento, como é a sua relação com o Samuel? Eu falo que o Samuel é assim, ele muitas das vezes, como ele tem mais facilidade de se regular, ele me ajuda bastante, né? Então ele consegue, assim, me dar um suporte. É muito difícil porque às vezes, assim, para mim, mas é muito difícil porque quando ele faz crise e eu faço, aí fica um pouco complicado, mas aí entra o esposo, entra a filha, entra os amigos para ajudar os dois, porque se eu tô desestabilizada, eu não tenho como ajudar. Mas Uhum. tanto o meu relacionamento com o Samuel quanto com a Rebeca é de muito amor. Só que a diferença é que a Rebeca ela é doce, ela quer beijar, ela quer abraçar o tempo inteiro, né? E isso já é uma coisa que eu não gosto muito, então é meio complicado, né? O som do beijo no meu ouvido é só quando eu quero, tipo assim, eu quero um beijo. Eu falo, me dá um beijo, minha filha, eu vou receber. Mas eu tá parada e tá. Ela até brinca, ela, sou gelo, brinca comigo, né? Já o Uhum. Samuel, ele gosta de abraçar e beijar demais também. Mas só as É. pessoas de casa. Uhum. De fora ele não é muito chegado, não gosta. Mas ele já aceita melhor quando eu digo para ele, não, não me toca não, não me beija não. Para ele já é mais fácil lidar, porque ele entende, assim, Uhum. mais profundo, né? O que eu tô sentindo, porque ele também sente tanto toque.
Aham. É uma questão sensorial mesmo, incomoda o toque, Exatamente. mesmo É, que seja de chega carinho. a ser uma coisa que às vezes dói, tá? Eu te digo que às vezes dói. Quando a pessoa vem te abraçar que você não quer, a sensação é que seu corpo fica todo rígido. Aham. Eu tinha um aluno que ele dizia que a minha mão fazendo carinho é como se fosse uma lixa no corpo dele. Aí eu ainda brincava com ele. Não, mas eu passo creme, minha mão é bem lisinha. Ele não é. Então, assim, a sensação dele não era boa. E aí eu Eu vou te respeitava dar um isso. exemplo. Isso, por exemplo, eu gosto do abraço do meu marido, eu gosto que ele me toque. Mas se eu estiver sentada e eu não tiver me preparado para aquele carinho, ele passar a mão em mim, eu falo, para um pouquinho, para, incomoda. Realmente parece uma lixa mesmo. Aham. E você tem que se preparar para esse momento, com Sim, eu antecedência. tenho que estar, assim, me preparar, por exemplo, hoje eu estou pronta para receber algum tipo de carinho. É como se eu como é que eu posso dizer? Fizesse um quadro de rotina emocional, digamos assim. Entendi, Carinho, um entendi. abraço, conversa. Isso. Aí você dá uma dica para ele, aí ele se aproxima. Isso aí. Aí eu falo, aí, quando ele vem, eu falo assim: eu acho que eu vou sentar no outro sofá que fica mais espaço para você aqui. Ele já fala, já Ele já começou, sabe. né? Aí eu Gente, eu vou já fazer uma live sabe. com o Antônio também. Eu estou gostando, porque eu. E difícil, menina, porque ele É, detesta celular e câmera. mas eu falo Eu falei assim, pra ele, você não é autista, não? Ele começou a rir. mas pelo jeito, ele entende muito. E ele respeita isso. Muito, muito, muito. No começo, quando a gente casou, que ele não sabia se eu era autista ou não, muita briga. Porque, poxa, eu tô falando com você e eu não estava entendendo nada, né? A rotina tinha mudado, eu não conseguia. Mas a partir do momento que veio o diagnóstico, ele imediatamente buscou se adaptar. Aham. E ele procurou conhecimento, ele procurou saber como era essa coisa de autismo, como eram os comportamentos, ou Então, você foi ele contando. não, isso. Ele nunca foi de ler muito assim conteúdo, mas ele participava de muito apoio, porque aqui no Rio, pelo menos onde eu moro, tem muita palestra, entendeu? Para poder os pais, porque eu acredito que se você tratar a família, ela vai conseguir lidar melhor com o autismo. Então, não adianta tratar só o autista, né? Aham, Então, ele aham. teve esse suporte. Isso. Aí a Stephanie, eu acho que é sua parente, É, Stephanie sobrinha do meu Lima. marido. Como é a convivência entre esse casal? Ela Então, a perguntou. convivência tem hora, como qualquer casal, que dá umas arranhadas boa, É, né? Porque normal. casamento não é flores. Mas, assim, ele consegue hoje perceber bem quando eu estou fazendo graça e quando eu realmente não estou legal, Aham. entendeu? E te Ele percebe respeita. que realmente ela não quer porque tá chatinha. Mas não, ela não quer porque ela vai fazer uma crise. Ele já consegue perceber. E assim, eu sempre falo, não precisa ser autista. Se você tem TPM, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Tem dia que a gente Exatamente. está mais, tem dia que não. E o ser humano é assim, né, Michele? Tem dia que a gente acorda Verdade. bem, de bom humor, tem dia que não, que a gente não está tão bem. Nesse momento, por exemplo, que a gente está passando Minha mãe por. entrou aí, ó. Dona Neide, Neide. Dona Neide, seja bem-vinda. Ó, a Dona Neide entrou agora no finalzinho. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Que E bom. amanhã a gente vai postar no YouTube. Mara Rúbia Martins. Vai ficar lá no YouTube também, viu, gente? Muito bom. A Janieles, Michele, meu esposo também é um anjo para mim. A Isso mesmo. Fabrícia, família Janiele é é o centro de autista e tem um tudo. neto autista também, Mara. Ah, é? Um neto. Janiele é Olha, autista, tem um neto autista, ela é uma autista adulto, e Fabrícia, ela tem dois meninos autistas também. olha, gente, tá vendo? São famílias e famílias, que às vezes a gente pensa que é só a gente, né? Mas a gente tem muitas histórias. A Suzana está dizendo história linda.
são histórias maravilhosas. E assim, deixa eu até fechar um pouco o comentário, que eu gostaria de te agradecer, porque a gente já está chegando ao fim. Mas, assim, Certo. agradecer por você colocar um pouquinho da sua vida pra Eu que gente. agradeço. Nossa, eu fiquei muito feliz por recebê-la aqui e por você compartilhar conosco aquilo que eu já tinha falado. Muitas vezes a gente foca muito só nas crianças. Não que não deva, eu acho que a gente tem que Sim, falar sim. de É um tudo. processo, né? É um processo. Exatamente, do processo. Hoje, eu trabalho um pouco com autistas adultos e a gente se preocupa com envelhecimento, porque nós Já tem vamos essa envelhecer. situação. Então, a gente precisa pensar nessas questões, né, Michele? Então, eu te Com agradeço certeza. demais. E gostaria, assim, que você deixasse umas palavrinhas finais e te agradecer mais uma vez. Tá certo. Mara, eu queria agradecer, não quero agradecer muito a você por você não só estar me ouvindo, porque quando um autista fala, não é só ele, é todos que estão falando. Quando um consegue algo, todos conseguem junto. Uma coisa muito linda que tem no autismo é isso, né? Nossa, que É lindo. ficar feliz pelo outro. O meu filho pode não falar, mas se o da minha amiga está falando, eu estou feliz também, A gente né? comemora Então, juntos. exatamente. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: não desanima se seu esposo, se sua esposa, ou se o seu filho ainda não consegue, né, falar que é autista, aceitar que é autista. É um processo, é doloroso, não é fácil, né? Mas mostra a ele exemplos. Depois que eu comecei a aceitar o autismo na minha vida, que eu comecei a buscar pessoas que eram autistas também adultas, eu descobri que não tinha necessidade de tanto medo de dizer quem era, de viver quem era, entendeu? Mas, Ai, Suzana, seu marido vai ter o momento dele, que ele vai conseguir falar sobre isso. Não é fácil, não é fácil para ele, porque não é. Para homem, eu acredito que seja muito mais difícil ainda, porque tem a questão dos amigos, às vezes, no trabalho, né, de são dizer que é menos chefe de muitas família, questões né? envolvidas, é verdade. E é um processo, como você falou. Nossa, Michele, muito, Exatamente. muito obrigada, viu? Um beijo grande para você, para o Antônio, para o Samuel, para a Rebeca. É muito bom conhecer vocês, viu? Muito Muito obrigada, obrigada, viu? Mara. Muito Continue obrigada assim, se mesmo. precisar, a gente está aí Vamos pela marcar, causa, a depois gente eu faz quero qualquer marcar com o coisa, né? Samuel. Eu vou entrar em contato, tá bom? Ok, ok, Mara. Obrigada, Obrigada. muito obrigada, viu? Fica Um bem. abraço. Um beijo Tchau. na família. Muito obrigada. Nossa, Tchau. gente, que live maravilhosa, muito rica. Eu estou muito feliz. Que bom que a Michelle aceitou o nosso convite.